Ele fez isso só para eu cumprimentar mais uma vez. Boa noite a todos. É com muita alegria que também nós vamos cumprimentando todos aqueles que nos acompanham de seus lares, através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. E nós podemos dizer que ainda estamos em clima de festa, não é mesmo, Roberto? Que alegria, a casa esteve cheia, recebendo outros amigos de outras casas, né, do Viana, da União aqui presente, sejam bem-vindos. E nós vamos também, nesses instantes, saudando todos aqueles que estão na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Assim, iniciando a noite de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, e a espiritualidade amiga, que cuida com muito carinho desse ambiente. Então nós vamos, nesses instantes, também envolvendo o nosso querido companheiro Francisco Mourão, né, a nossa querida Andréia, que estava acompanhando também, né, sempre uma alegria estar com os amigos. E nós vamos então, né, Gustavo, entoar o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Praza a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça.
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, como já anunciamos, né, nós temos a alegria de estar recebendo na noite de hoje o nosso querido companheiro Luiz Mourão, e ele traz como tema o sermão do... Eu já sei porque até ele riu, olha como a gente conhece os amigos, né? Francisco. Exatamente, você acabou de falar nele, né? Ainda bem que estamos ao vivo, então acontece isso, não é mesmo, Francisco? É com essa alegria, então, que esta casa te recebe, você sabe o quanto você é querido, e eu disse ainda há pouco, não teria ninguém melhor para falar desse tema com essa suavidade como o nosso querido Francisco. Então eu aproveito para lhe cumprimentar e seja bem-vindo, meu amigo. Sermão do Cenáculo. Olá, meus amigos, boa noite. Que alegria estar aqui de volta nessa casa tão abençoada, tão protegida, né, pela espiritualidade amiga. E que honra poder ocupar essa tribuna nessa sexta-feira especial, né? Que todos nós cristãos rememoramos o momento do apogeu do testemunho do amor de Jesus por nós. É justamente nesse dia em que Ele realmente prova como ninguém no mundo como se deve amar. É um momento realmente importante para que a gente possa parar, refletir, agradecer, mas acima de tudo, pensarmos na nossa responsabilidade, né, que temos como filhos de Deus, irmãos de Jesus, em continuarmos a seguir os seus passos, nos esforçando para seguir o seu exemplo, nessa busca de um dia conseguimos cumprir uma única lei, a qual Ele conseguiu resumir todas as leis de Deus. Uma única: amai ao próximo como a ti mesmo. E eu escolhi o tema, o sermão do cenáculo, para falar aqui hoje, porque nesse momento, né, em que Jesus profere esse sermão, um sermão fechado apenas para os 12, Ele dá as instruções finais aos seus discípulos, que logo estariam ali sendo os responsáveis para manter a chama acesa do cristianismo na terra. É realmente um momento importantíssimo. E eu convido todos vocês, né, quando tiverem a oportunidade, de reler esses trechos dos últimos momentos de Jesus antes de ser preso. A maioria se refere à ceia, né? Inclusive a comunidade católica dá bastante importância a isso em todas as celebrações, inclusive, porque é um momento muito importante. E naquela véspera, né, da sua crucificação, Jesus dá algumas ordens, vamos dizer assim, algumas instruções aos discípulos, para que eles pudessem reunir alguns alimentos, comprar alguma coisa, escolher um local, que aqui a gente chama de cenáculo, né, um quarto fechado, para que eles pudessem fazer essa refeição. Claro que Jesus já antevia tudo, e obviamente já sabia que boa parte, né, das escrituras que já haviam confirmado Jesus como sendo o Salvador daquele povo, iriam levar a uma série de desenrolar de eventos que iriam mais para frente mostrar que Ele era
Ele era o Messias, ele era o Salvador. É muito importante a gente lembrar que isso também é a base da nossa doutrina espírita, né? Na questão 625, a famosíssima questão 625, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta: vede Jesus. E Jesus, segundo os teólogos, né, os estudiosos, não eu, mas quem estuda mesmo e trata mesmo desse assunto, esses especialistas nos dizem que Jesus mais fazia do que falava. Desses 30 e poucos anos, ele trabalhou mesmo no seu messianato só 3, em torno de 3. E escrever, então, não escreveu nada. Então, que a gente lembre disso, né? Que por mais denso que seja o Evangelho, obviamente traz algumas das palestras de Jesus, orientações de Jesus. Não nos esquecemos que Jesus, antes de mais nada, era a ação no bem. Claro que algumas vezes ele tinha que explicar, mas na maioria das vezes a explicação de Jesus era o próprio ato, a aula prática do Mestre, nos ensinando como fazer, não no glogogó, mas na ação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, nesse sentido, obviamente deixou algumas coisas faladas, né, que se transformaram nos seus evangelhos, e entre essas palestras de Jesus há alguns poucos sermões, né, que são momentos específicos em que Jesus se dirige a uma comunidade específica para dar essas instruções, com propósitos específicos. Já conhecemos o famosíssimo Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em que esse sermão é dirigido a toda a comunidade. Há o sermão profético nas oliveiras, o sermão dos 8 ais. E esse sermão do cenáculo, como eu disse, é realmente um sermão para a diretoria, vamos dizer assim, para uma equipe fechada. Kardec utilizou trechos desse sermão nos capítulos 3 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós encontramos o sermão do cenáculo descrito na íntegra no Evangelho de João. Pois bem, antes de entrar no sermão propriamente dito, lembremos de 2 atos que antecederam esse momento. Primeiro, Jesus reúne os seus discípulos nesse lugar íntimo. E como eu falei, mais fazia do que falava. Ele inicia pegando um pedaço de linho, molhando na água, molhando o pé de cada discípulo e secando com aquele pano, um a um. E ele diz: eu vou lavar os pés de cada um de vocês. Pedro se assombrou. Pedro falou: que é isso? Porque isso era um ato, né, de profunda humilhação naquela época. Pedro se assombrou com isso. Como sempre era muito questionador, falou: mestre, de jeito nenhum, meus pés o senhor não vai lavar não. Jesus, com a sua autoridade moral, logo botou Pedro no canto dele e falou assim: bom, se você não quiser, se não lavar teus pés, você não tem nada a ver comigo. Pedro logo ficou quietinho, falou: não, lava os pés, lava minha cabeça, lava meu corpo. Não. E Jesus falou: não, eu vou lavar o pé de vocês, mas vocês estão limpos. Vocês já estão limpos, à exceção de um. E já começou a insinuar o que estava para acontecer. Logo em seguida, ele compartilha essa refeição com seus discípulos, nos trazendo essas provas simbólicas de alto valor, de fraternidade, de amor, de humildade. E logo em seguida, após a refeição, Jesus inicia esse sermão que se estende aí
nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de Mateus. Perdão, Evangelho de João, como falei. E eu trouxe aqui alguns pedaços, alguns trechos desse maravilhoso Evangelho, e que vocês vão rapidamente relembrar e rapidamente vão entender sobre a importância desse momento para a consolidação dos princípios do cristianismo entre nós. Jesus já começa assim: eu lhes dou um novo mandamento. Como assim, um novo mandamento? Tu ficaste aqui 3 anos reafirmando a lei, inclusive reafirmou a lei de uma forma transparente, né? Cristalina, sem distorção, sem hipocrisia. Mas ele falou: eu estou lhe dando um novo mandamento. E o mandamento é que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar uns aos outros é o sinal pelo qual todos ficarão sabendo que vocês são meus discípulos. Que coisa mais maravilhosa, né, meus amigos? Jesus eleva a régua, né? Eleva a régua do padrão de amar. Não é amar o outro na medida que eu amo a mim, não. Eu tenho que amar o outro como Jesus me ama. Jesus eleva o padrão e deixa o seu sinal da forma mais marcante e eterna possível. Porque ele não fala assim: vocês vão ser meus discípulos se fizer tal coisa, se escrever isso, se falar aquilo. Não. Vocês vão ser reconhecidos por muitos se amarem. Esse é o sinal, independentemente de conhecer Jesus ou não. O sinal do amor fraterno é o que caracteriza o cristão. Jesus deixava muito claro o que os discípulos teriam que fazer. E aí, obviamente, Jesus começou a dar algumas informações ou insinuações de que o tempo dele na terra estava próximo de ser concluído. Os apóstolos começaram a ficar um pouco inquietos. E aí ele diz assim em seguida: não se perturbem seus corações. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-lhe um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós, espíritas, conhecemos bem isso, né? Porque isso, inclusive, é motivo de um dos capítulos do Evangelho, né? E Jesus deixa claro que ele vai para outro lugar, e que o Pai tem muitas moradas. Ele muitas vezes disse que o reino dele não era desse mundo, né? Filipe, Tiago, todo mundo começou de uma forma até quase que infantil, ingênua, a perguntar: mas mestre, para onde tu vais? Cadê o caminho, mestre? Que nós vamos contigo, né? Como se fosse algo material, né? E aí o mestre professa aquela célebre frase: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está proferido no Evangelho de João, durante o sermão de cenáculo de Jesus. Mais um trecho lindo do Evangelho: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Aqui ele revela que, logicamente, todos nós não estaríamos sós, né? Que o Cristo estaria sempre conosco. E mais do que isso, né?
na medida em que nós estivéssemos preparados para receber mais informações provindas do próprio Mestre, Ele estaria nos enviando um Consolador, um Espírito Consolador, que nós espíritas já entendemos, né? Que não poderia ser enviado logo em seguida, pois a maturidade do povo não teria evoluído o suficiente para receber informações diretamente de Jesus, num outro ponto da evolução da humanidade, tal qual foi 18 séculos depois, quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, e o Espírito de verdade se revela como sendo o Consolador, confirmando que de fato Jesus sempre esteve conosco e estará sempre. Adentrando ao capítulo 15, ainda no Sermão do Cenáculo, Jesus profere uma outra informação de efeito simbólico muito marcante, ainda mais para mim que sou agrônomo. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Lembrando, né, meus amigos, que as questões ligadas à subsistência e produção de alimentos era algo cotidiano naquele povo. A grande maioria precisava disso, cuidar da sua própria subsistência, cultivar seus alimentos, ter as suas criações, diferente de hoje, né? Que o agro consegue nos entregar muitos alimentos em casa e poucos de nós precisamos estar lá no campo trabalhando, né? E sendo responsáveis por tanto alimento, né? Então essas questões de videira, de trigo, de ovelha, era algo muito comum, né? Era muito fácil para que todos rapidamente visualizassem, imaginassem isso. Jesus então compara-se a uma videira, a verdadeira videira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está unido a mim e não produz fruto, meu Pai o corta. E todo ramo que produz fruto, Ele o limpa, para que produza ainda mais. E aí Ele completa: eu sou a videira, e vocês são os ramos. O que faz a glória de meu Pai é que vocês produzam muitos frutos e se tornem meus discípulos, deixando claro essa comunhão contínua de Jesus com o Criador, não por ter sido criado por um ato diferenciado, mas simplesmente por ter conquistado, pelo seu próprio mérito, essa possibilidade de afinar-se com o Criador, de sintonizar-se com o Criador, de uma forma como nenhum de nós ainda consegue. E Ele trata esse assunto de uma maneira natural. Ele continua declarando-se aos seus apóstolos, uma verdadeira declaração de amor. Ele prossegue no seu discurso dizendo assim: o amor que tenho por vocês é como o amor que o Pai tem por mim. Olha que coisa mais linda. Continuem no meu amor. Se vocês colocarem em prática meus mandamentos, vocês continuarão unidos a mim pelo meu amor. Assim como eu ponho em prática as ordens de meu Pai e continuo unido a Ele pelo amor. Esse é o meu mandamento. Jesus repete: esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Finalmente, Jesus diz assim: não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas os chamo de amigos, porque lhes contei tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus então, por ser um sermão, diferenciado, expressamente apenas 12, Jesus confessa, que pôde revelar a esse fechado grupo de criaturas todas as questões mais puras do céu,
e confia nesse grupo, por entender que esse grupo compreendeu a sua mensagem. E nesse sentido, é uma espécie de confidência, como a gente faz com os nossos melhores amigos, não é? Quando a gente realmente tem um amigo que nos entende, né? Que nos acompanha, que sabe das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que vibra com as nossas vitórias. É assim que Jesus chama os seus discípulos nos últimos momentos em que Ele estava ali ainda com eles. Finalmente, no capítulo 17, Jesus faz uma longa oração. Não vou aqui repetir a oração inteira, mas é chamada a oração do sacrifício, porque Ele diz assim, Ele se ergue em oração e diz assim: agora, ó Pai, glorificai-me com a glória que eu tinha junto de vós antes de existir o mundo. Vamos fazer uma pausa aqui, né? E lembrar, né, da importância desse trecho, mostrando a nós que o nosso irmão Jesus já tinha um amor por nós antes de nós sermos criados, antes sequer desse planeta ter sido construído. Antes disso, Jesus já estava em comunhão perfeita com o Criador. Jesus já era um Espírito perfeito. E devido ao seu mérito, logicamente, a terra foi a Ele confiada, para que Ele pudesse ser uma espécie de curador, né? Cuidador, como o irmão mais velho, cuidando de uma das moradas do Pai e da sua comunidade que está aqui habitada. Ele continua: manifestei o vosso nome aos homens que tirastes do mundo para dá-los a mim. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por meio de sua pregação vão crer em mim. Jesus então deixa claro que o seu amor é universal, é a todos. Não estou aqui ainda detalhando todos os momentos específicos daquela última reunião. Há alguns momentos um pouco mais tristes, vamos dizer assim, mas que precisavam acontecer para que todas as escrituras se cumprissem, como foi o caso, logicamente, de ao partir o pão, né? Jesus disse: um de vocês ainda vai me trair, né? Todo mundo ficou se perguntando quem seria, né? E o mestre falou: eu vou dar o pão molhado em vinho a quem vai me trair. Ele fez isso a Judas. Judas se escandalizou e falou: vai, faz o que você tem que fazer depressa, né? Então foi um momento, vamos dizer assim, desagradável, né, daquela reunião, mas que precisava também acontecer, como todos nós sabemos. Mas, meus amigos, ao concluirmos rapidamente essa breve reflexão, né, sobre esse belíssimo sermão do cenáculo, nós podemos verificar, né, quantos ensinamentos preciosos e valiosos podem ser extraídos desse simples momento que Jesus esteve entre nós, para que nós possamos realmente compreender que estaremos sempre nos seus braços, que de fato Ele está conosco, que de fato existem muitas moradas além dessa morada, que de fato Ele nos envia o Consolador e que de fato Ele ainda continua esperando, como se fosse essa sexta-feira, né? Que nós cumpramos esse novo mandamento que Ele nos deixou, que nós possamos sim, os nossos exercícios diários, né? Continuar esse treino, esse ensaio, através dos nossos esbarrões diários, nunca esquecendo daquele momento precioso em que Jesus proferiu esse novo mandamento, que nós nos amemos, mas não na medida que nós amamos a nós mesmos, que nós nos amemos como Ele nos amou. É realmente um título de altíssima responsabilidade
e que ele tem certeza que nós um dia cumpriremos esse mandamento. Estamos a caminho. E que bom podemos estar aqui mais uma vez, né, nessa sexta-feira, rememorando essas questões todas tão importantes e rendendo a Ele as nossas melhores homenagens, a nossa maior gratidão por todo esse amor que Ele ainda tem por nós. E para que a gente possa ir concluindo essa reflexão, eu selecionei aqui, como não podia deixar de ser, né, o meu autor preferido dentro da doutrina espírita, Emmanuel. Eu separei aqui uma lição de Emmanuel alinhada com esse tema de hoje. A lição 127 do livro Fonte Viva é intitulada Humanidade Real. E Emmanuel se refere ao Evangelho de João um pouquinho mais para frente, quando João descreve o que aconteceu após a reunião dos apóstolos. Jesus foi orar, depois foi preso, foi entregue aos sacerdotes e depois foi entregue a Pilatos. Então, Emmanuel se refere a esse pequeno trecho, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Abre aspas. Eis o homem, fecha aspas, Pilatos. Então, se todos se recordam mais ou menos, né, dos fatos, né? Logo após Pilatos entrevistar Jesus, ele virou, não tem, o que tem a ver? Esse homem, não tenho nada contra ele. E vai com o sacerdote, conversa, não tem, e vai e volta. Até que os sacerdotes pedem, né, para apresentar Jesus para a multidão. E Pilatos leva Jesus, já bastante abatido, já bastante machucado, o apresenta à multidão. E Pilatos diz, eis o homem. E aí Emmanuel comenta, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o havia abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirmava, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Emmanuel. Meus amigos, com essas palavras lindas, né, do nosso benfeitor Emmanuel, eu concluo essa singela reflexão e breve homenagem, né, a esse incomparável mestre e grandioso irmão nosso Jesus. Que todos nós possamos, né, nesses dias, né, nesses próximos 3 dias, nos asserenarmos e mentalizarmos as nossas maiores gratidões e reflexões a Ele, contribuindo certamente para a melhoria da psicosfera dessa morada do Pai.
Ele continua conosco, continuará sempre. Independentemente das nossas escolhas, Ele continuará nos amando, assim como foi açoitado, judiado, injustiçado e crucificado. Ele continua nos amando o tempo todo, incondicionalmente, sendo, sem dúvida, o maior guia para que nós possamos sim aprendermos de uma vez por todas o que é o verdadeiro amor. Que Ele nos abençoe e nos ampare. Muito obrigado. Boa Páscoa a todos nós e até uma próxima oportunidade.